era para Deus se eu deveria continuar fazendo curso de teologia e aprender mais, chegar mais perto do Pai através do curso, através da teoria, né? Ou se eu deveria usar a experiência que eu tenho de vida para ajudar outras pessoas ou para trazer ensinamentos para outras pessoas, porém conectado com o conhecimento do Pai, né? E justamente ela fala sobre liderança. Então, nesse dia, Deus me acordou, era um sábado, antes do culto que a pastora pregou sobre Ziklag, fuga para Ziklag. E Deus me acordou e Ele falou assim, acho que você tem que falar sobre liderança. Aí eu acordei e falei, uai, quem está falando, né? E Ele falou isso e eu falei, tá, mas quando, né? Porque hoje a pastora está pregando lá, como é que eu vou falar sobre liderança? Não dá, né? Vou falar para a pastora dar licença que eu quero pregar? Não rola. Aí ele levantei, fui fazer meu devocional do dia e tudo mais. Aí ele falou, não, fica calmo, vai vir o dia certo, você vai poder falar sobre isso e você vai começar, a partir de então, poder falar mais sobre liderança. E Deus mandou um presente maravilhoso para os pastores, no final da semana passada. Eles puderam ir para Israel, alguns de vocês viram os posts que acho que foi mandado no grupo da IBF, no WhatsApp. E daí o pastor, estava programado para um dos pastores pregar, e eles perguntaram lá no grupo da liderança, falou assim, quem quer pregar a semana que vem? Aí todo mundo ficou quietinho, né? Aí eu peguei meu telefone e liguei para o pastor, falei, pastor, eu quero pregar a semana que vem. Eu nunca fiz isso, mas, sei lá, eu vou fazer. Quem vai fazer está lá em cima, né? Eu estou aqui só como mensageiro. Aí ele falou assim, pô, Jeff, legal, vamos lá. Pode mandar bala. O que você vai falar? Eu falei, acho que vou falar sobre liderança. Aí ele falou, que bom, manda bala então, prepara lá o material e vamos que vamos. Então, por isso que eu estou honrado hoje de poder estar aqui diante da igreja, sendo usado por Deus, que Ele mande a mensagem através do Espírito Santo e que eu possa entregar para vocês, no coração de vocês, uma mensagem que possa vir ajudar você na sua vida, seja de qualquer forma, seja em casa, no seu trabalho, na escola. Até o Du ia sair com os jovens hoje, e eu falei para o Edu, Edu, se você quiser segurar ele, segura um pouquinho, porque eu vou contar um pouco do início da minha carreira, que foi algum tempo atrás. Eu não sou tão velho assim, mas vocês vão descobrir daqui a um pouco. Então eu falei, eu vou falar sobre liderança e eu quero contar. Deus foi falando para mim, ele falou assim, fala sobre o momento em que você decidiu que você queria ser um líder que respeita as pessoas, que ama as pessoas. Então é exatamente esse momento que eu quero contar da minha vida. E se puder colocar lá, Carlinhos, para a gente, o tema de hoje, o maior líder de todos os tempos. Eu acho que aqui alguns já devem imaginar quem foi o maior líder que andou na Terra, né? Alguém tem alguma sugestão aí, quem foi ou não? Estou escutando, mas acho que é isso aí que eu escutei, né? Jesus. E realmente ele foi o maior líder que pisou na Terra de todos os tempos. O que ele fez, como ele fez, foi impressionante. O amor que ele demonstrou pelas pessoas foi algo maravilhoso. E não só o amor, vocês vão ver daqui a um pouco que um líder, de acordo com as definições organizacionais ou de acordo com o mundo, tem que ter alguns critérios, né? Tem que ter algumas coisas, o líder hoje em dia. Quem tem acesso ao LinkedIn, ou muitas vezes no Instagram, tem lá, o líder tem que ser isso, aquilo, aquele, né? Então, eu trouxe uma comparação, para nós termos aqui uma ideia, se Jesus tinha esses critérios, que hoje em dia o mundo anuncia em todas as mídias sociais, ou nas empresas que nós trabalhamos, né? Até mesmo em casa. E essa mensagem hoje, apesar de ser sobre liderança, não é só para quem trabalha. Todos aqui podem ser líderes. Líderes de si mesmo, líderes da sua família, na sua casa, líderes na igreja, líderes na comunidade ou no seu próprio trabalho. Então essa mensagem é para todos. Não é porque você não trabalha numa empresa que você não vai querer escutar a mensagem de hoje. Espero eu. Gente, para começar, eu queria dizer para vocês que teve um momento na minha vida, eu era novinho ainda. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade.
que na época ainda era bem comum no Brasil, estagiário de nível médio, eles chamavam. Então eu comecei numa empresa, graças a Deus comecei numa empresa muito boa lá em Curitiba, alguns aqui já conhecem da onde eu venho, mas eu trabalho numa empresa que vende caminhões, é uma empresa que foca em segurança, começa com voo, termina com voo. Não vou falar o nome dela. Mas essa empresa, ela tem uma sede lá em Curitiba, tem uma fábrica, e eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa com 16 anos de idade. Então, assim, eu era um jovem, um adolescente, e eu comecei a trabalhar lá, trabalhando num departamento que a gente chama de administração de vendas. É um departamento que, basicamente, o time de vendas faz a venda do caminhão, eles jogam para nosso departamento e a gente fazia o faturamento, fazia a fatura, a nota fiscal. E esse era o meu principal trabalho, quer dizer, como era muito importante para a empresa. Eu era o cara que pegava as notas fiscais da impressora, separava, agora aqui eu vou falar um pouquinho de idade. Quem aqui lembra das impressoras contínuas, aquela que tinha um papel assim, que ela ia fazendo um barulho super estranho e ela subindo assim, e ela ia caindo lá do outro lado. Essa era a nota fiscal ainda na minha época. O Michel está dando risada lá, porque ele lembra, Michel. Aí, eu era o cara que pegava essa nota fiscal e separava as vias da nota. Tinha a primeira, a segunda e a terceira via eram para os nossos clientes, a quarta via era para o departamento fiscal e a quinta via era para o departamento financeiro. Então, vocês veem como o meu trabalho era importante. Eu ia lá na impressora, pegava as notinhas, separava uma por uma e colocava naquelas prateleirinhas assim, né? Você coloca uma em cima, uma embaixo e separava. No final do dia, eu levava todas essas notas para cada um dos determinados departamentos. E eu já vou explicar por que era muito importante essa função. E eu fazia isso. Eu comecei lá com 16 anos de idade, não estava nem na faculdade ainda, como vocês podem imaginar. Porém, para mim era uma coisa assim extraordinária, trabalhar naquela empresa, daquele tamanho, na época com mais ou menos uns 3.000 funcionários. E outro detalhe, meu pai trabalhou lá a vida inteira, então eu queria muito trabalhar naquela empresa. Falei, gente, eu quero trabalhar aqui. E cheguei lá com 16 anos de idade, né, jovem, moleque, na verdade, e eu via todas aquelas pessoas, né, falavam, aquele ali fala inglês, aquele lá apresenta para o presidente toda semana, né, a gente trabalhava super perto da área de vendas, que era super perto da sala do presidente, então eu via o presidente praticamente todos os dias, ele passava no corredor, eu dava um hello, né, com o meu English ali ainda, the book is on the table, né, mas eu estava aprendendo. Então eu via ele, e chegou um momento que ele decidiu passar ali por onde eu trabalhava, e ele parou na minha frente e falou assim, oi Jefferson, bom dia. Eu falei, oi, bom dia, em português, né? Aí ali acabou o inglês dele. Ele falou assim, posso ver quantas notinhas tem ali faturada hoje? Em inglês. Aí o meu The Books on the Table estava meio enferrujadinho ainda, eu falei, yes, of course. Fui lá, peguei as notinhas, não tinha nada na prateleira aquele dia. Zero naquelas bandejinhas, nada. E era assim, era um final de mês, era a última semana do mês, a gente tinha que faturar em torno de uns 800 caminhões, de dia 1º até aquele dia, que era mais ou menos dia 25, tinha apenas 15 caminhões faturados. Aí ele fez a segunda pergunta, ele falou, Jefferson, vocês conseguem me dizer quantos caminhões tem faturado até agora? Eu falei assim, já sabia, né, do rolo, falei, posso, temos tantos caminhões faturados. Ele falou, I didn't like it, eu não gostei. Falei, tá bom. Aí ele saiu, falou obrigado, super educado, foi lá, chamou o diretor de vendas, falou assim, senhor diretor de vendas, você está vendo isso aqui? O Jefferson falou para mim que hoje não tem nenhum caminhão faturado. E do dia 1º até agora, só tem 15 caminhões faturados. Eu quero saber quando que você vai começar a faturar, meu amigo. Só faltam 795 caminhões. Aí ele falou isso, eu falei, gente, agora o bicho vai pegar aqui na minha frente, né? E eu lá, 16, 17 aninhos, já fazia um tempinho que eu estava trabalhando. E aí esse diretor de vendas olhou para mim e falou, Jeff, o pessoal me chamava de Jefinho na época, Jefinho, pega esse negócio aqui e vem comigo. Aí eu peguei lá, né, estava me tremendo já,
os dois chefão da empresa. Eu fui lá com ele, seguindo ele, ele foi na sala de vendas. A sala de vendas é onde ficavam os regionais de vendas, cada um atendia determinadas regiões do Brasil. E os caras estavam lá na sala, mó piada, mó brincadeira. Ei, que legal, estamos aqui. E final do mês, na última semana do mês, todos vinham para Curitiba, justamente para fazer o fechamento. Aí, todo mundo lá, piada e brincadeira. Ele falou assim, Jefferson, me dá essa prateleira aqui. Pegou a bandejinha lá, botou no meio da mesa e falou assim, tá legal aqui hoje, né? Hoje é segunda-feira, sexta-feira fecha o mês. E vocês estão aqui de piadinha, cadê os faturamentos? Aí eu estava ali do ladinho dele quietinho, né? Aí ele olhou para os caras e falou assim, ó, se até meio-dia não tiver um faturamento, alguém aqui vai ser mandado embora hoje. Então eu vou pegar essa bandeja, eu vou deixar aqui, o primeiro que faturar, vai lá falar para o Jefferson, ele vai pegar de novo a bandejinha, vai colocar aqui, e vai colocar a nota e vai me avisar. Não quero que vocês me avisem, o Jefferson tem que me avisar. Aí eu fiquei importante, né? Eu falei, agora eu estou podendo. Mas, enfim, aconteceu isso. Aí passaram algumas horas, eu escutei o barulhinho da impressora, aquele barulhinho dela era bem específico, né? E veio lá aquele barulhinho, eu falei, acho que saiu um faturamento, hein, gente? Eu vou lá ver. Aí fui lá, olhei, né? Falei, beleza, agora é só esperar alguém me trazer a bandejinha, vamos ver quem foi. Aí o fulano trouxe a bandejinha, coloquei a notinha, fui lá e avisei o diretor. Aí ele falou assim, caraca, até que enfim, agora vai começar a funcionar o negócio. Ele falou, a partir de hoje, toda vez que você vê que não saiu nota até meio-dia, você vai vir na minha sala e você vai me avisar. Aí eu virei o dedo duro, né? Aí eu falei, pode deixar, chefe, eu vou fazer isso, deixa comigo. Aí fiz isso. E por que eu contei essa história? Porque naquele momento, eu me senti, de uma certa forma, inspirado a ser um bom líder. Até porque a coisa importante, a função era, não a minha função, mas o fato de querer ser alguém maior na vida, ou melhor, me motivou e ser líder de pessoas. E também a forma como ele falou com as pessoas me inspirou um pouco. Porque eu falei assim, gente, preciso falar assim com as pessoas? Ou eu me perguntei na época, mesmo tendo 16 anos, eu falei, por que ele tem que agora perguntar se eles vão faturar? Talvez não deveria ter existido um trabalho de preparação para chegar ali naquele final do mês, em vez de estar faltando 700 caminhões, faltando apenas talvez 100, né? Fiquei pensando. Aí eu falei, mas como que eu vou ser um bom líder, né? Aí eu conversava bastante com meu pai, que graças a Deus tinha muita experiência, me dava alguns insights muito bons, eu tinha só 16 anos, ele tinha que me dar algumas dicas, né? E às vezes eu chegava em casa desesperado. E aí aconteceu outra coisa, eu estava lá trabalhando, e eu era estagiário de nível médio, como eu falei para vocês, não estava nem na faculdade. E tinha uma outra estagiária que ela era um pouco mais senior do que eu, porque ela já estava na faculdade, fazendo administração e tal. E a minha chefe falou para ela, esse rapazinho aqui está trabalhando aqui, por favor, treine ele. E o que aconteceu? As pessoas vinham falar comigo e ela só escutava. Aí passou, vinha outra pessoa, ela escutava e deixava. Vinha a terceira. E assim foi por algumas semanas. Aí o que a gente descobriu? Que toda vez que alguém vinha falar com ela ia voltar a falar para a pessoa e falava assim, o Jefferson é meu funcionário. Vocês não podem dar ordem para ele direto. E eu não sabia disso, né? Aí eu falei assim, bom, eu descobri, falei, deixa para lá. Falei com meu pai, falei, pai, o que eu devo fazer agora? Ele falou, filho, Deus coloca algumas pessoas para nos desafiar e para nos ensinarem também algumas coisas. Essa moça, acho que ela está te ensinando alguma coisa. Seja o que não deve ser feito, mas ela está te ensinando. Então, nunca faça o que ela está te fazendo. Aí, isso aí foi outro fator que me motivou a querer ser um líder bom e não fazer o que ela estava fazendo comigo. Na época, eu era muito inocente, eu nem sabia muito o que estava acontecendo, mas imagine as outras pessoas que falavam com ela, né? Ela ia lá ter a coragem de falar que o Jefferson era funcionário dela, que não podia pedir as coisas para ele sem falar com ela antes, que ela que determinava as minhas prioridades e tal.
Aí eu fiquei assim, caraca, né? Eu tenho que arranjar o meu caminho e, ao mesmo tempo, evitar que eu entre em conflito com ela. Então, veio mais esse insight. Falei, eu quero ser um líder que não faz isso com as pessoas. Quero ser um líder que respeita, que cuida das pessoas, né? Então, fui ali mais aos poucos trabalhando e tal. Aí, alguém comentou de um livro chamado O Monge e o Executivo. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. E esse livro ele é de um autor chamado James Hunter, que fala sobre liderança. Eu comecei a ler esse livro, falei, pô, que livro legal, né? Fala sobre liderança, tem vários conceitos, fala isso, fala aquilo e tal. E quando ele chega no alto do livro dele, na melhor parte, alguém aqui tem alguma ideia de qual é o maior líder que ele estava falando naquele livro? Jesus, Mauro, obrigado. Aí, arrepiei. Aí ele falou de Jesus e falou assim, gente, e eu na época era um católico, mas não ia na igreja, sabia quem era Jesus, aquele um que traz os presentinhos no dia 25, né? Não é esse. Mas enfim, sabia quem era, mas eu nunca tinha ouvido falar de Jesus na perspectiva da liderança. Aí aquilo mudou o meu conceito. Eu falei assim, eu acho que eu quero ser um líder igual a Jesus. Mesmo eu não sendo, não fazendo parte de igreja ainda e tudo mais. E aquilo ficou. E vieram várias coisas sobre Jesus, acho que muitos de vocês vieram, alguns filmes que duvidaram de quem foi Jesus, né? Alguns livros que duvidaram de quem foi Jesus. E como eu, na época, não tinha entregado ainda a minha vida para ele, eu sempre tive esse questionamento. Falei, será que ele realmente existiu? Será que realmente ele foi quem ele foi? Né? Então vinha sempre esse questionamento. E falava de religião, eu falava assim, pois será que Jesus realmente fez o que ele fez? Então, o conceito que eu fiquei na minha mente era de que Jesus, se ele tivesse existido ou não, se ele foi quem ele foi ou não, ele foi uma boa pessoa. Ele fez coisas boas e ele ensinou muitas pessoas coisas boas. Então, na época, eu ainda não acreditava em Jesus, tinha essas dúvidas, mas eu sempre achei ele um cara bom. Esse cara foi fera, velho. E daqui a pouco vocês vão ver porque que ele foi fera. E, claro, tudo mudou. Graças ao bom Deus eu estou aqui hoje. E hoje eu sei que ele foi o maior líder de todos os tempos. E eu queria mostrar para vocês algumas evidências, assim dizendo, de que ele foi um bom líder. Ou o maior de todos os líderes, né? Então, o que acontece? Eu trouxe para a gente algumas definições do que é ser um líder, né? Um líder é alguém que inspira outras pessoas, ou grupos. É uma pessoa que nos leva, através dos argumentos ou das ferramentas que ele tem, a esse time, essa pessoa, fazer coisas num bem comum e faz essas pessoas progredirem, crescerem, né? Então, um líder eu trouxe algumas definições. Ele influencia, né? Ele ajuda a definir objetivos, ele ajuda a definir metas. Isso é o papel de um líder. E nós todos podemos fazer isso, certo ou errado? Seja na empresa, seja em casa, ou seja na nossa própria vida, nós podemos ser um líder de nós mesmos. E a vantagem de nós que somos cristãos é que nós temos um líder que está lá em cima, que ele nos ajuda a definir as nossas metas também, certo ou errado? Então a gente nunca está sozinho, né? Então esse era o conceito de liderança que eu queria trazer para vocês, só para colocarmos todos no mesmo contexto, né? E o que um bom líder tem que ter hoje em dia? O pessoal faz, se você procurar no Google, você vai achar pelo menos umas 20 definições de um bom líder, né? Eu peguei apenas 5, que, na minha opinião, são os que trazem a maior parte do que é ser um líder, né? A primeira delas era a visão.
Um bom líder tem que saber comunicar de forma correta. Um bom líder tem que saber estabelecer metas para você mesmo, para o seu time ou para a sua família. Ele tem empatia e ele tem que ter amor. Só que se você procurar no mundo organizacional, acho que o amor você não vai achar lá. Você talvez ache empatia ou alguma coisa parecida com amor. Mas na minha definição, tem que ter amor. Tá? E será que Jesus tinha tudo isso? Acho que muitos dos que já estão aqui já devem saber que ele tinha. E eu queria só mostrar em quais momentos ele trouxe isso, né? Ele demonstrou isso. Tá? A primeira deles, visão e comunicação. Para quem trabalha em empresas, você tem que ir lá, quando você está fazendo a entrevista na empresa, você tem que ir primeiro no website daquela empresa e ver qual que é a visão daquela empresa. É uma das primeiras coisas hoje em dia que quem está fazendo entrevista tem que saber. Porque a visão daquela empresa determina onde aquela empresa quer chegar. Tem vários. A da minha empresa é ser o maior provedor de soluções logísticas para o mundo. Algo assim. Né? Cada uma tem a sua. E Jesus tinha visão? Eu acho que tinha. Né? Se a gente olhar aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou ler por aqui que é mais fácil. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Aqui Jesus estava no Sermão do Monte, e esse é o começo do Sermão do Monte, e ele continua, ele coloca várias coisas. O que, na minha opinião, é uma visão. Ele nada mais está te dizendo. Algumas versões, ao invés de bem-aventurados, vão falar abençoados, né? O que ele está dizendo? Abençoados, se você fizer essas coisas, você vai atingir algo maior. Você vai atingir um outro patamar. O reino dos céus. Então ele colocou para o time dele, ou para todo mundo que estava ouvindo, uma visão. O que toda empresa hoje tem e o que nós todos devemos ter. Nós, pessoas, também temos que ter nossas visões. O que a gente quer para o futuro, daqui 1 ano, 2, 3, 5 anos, até se aposentar. É claro que vai mudar. Ninguém está dizendo que vai ser fixo, mas a gente tem que ter uma visão. Não só na nossa vida, como também nas empresas, elas mudam as visões deles constantemente. Algumas delas começam assim, aí ele coloca um pouco mais e vai crescendo. Né? E outros exemplos que ele dá de visão. E aqui, sem a gente ter combinado nada, a nossa irmã Gretchen já falou um pouco sobre essa passagem já hoje. Aqui está ali em João 4. E o que ele fala? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer uma visão melhor do que essa? Me siga ou beba da minha água e você vai ter a vida eterna. É uma visão, gente. Então, Jesus tinha visão. E ele comunicava essa visão
para as pessoas que ele conversava, para as pessoas que ele pregava, para os discípulos. Ele fazia isso o tempo todo. Aqui eu coloquei 3 passagens, ele fez isso em muitas passagens. A outra, e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Quando ele encontrou Pedro e seu irmão André, né, lá na beira do rio, pescadores, ele falou assim, ao invés de pescar peixe, vocês vão pescar homens. Então, olha como é lindo a forma como ele colocou as coisas, como ele instigou pessoas a fazer coisas, através de passar para eles uma visão. Por isso que nós temos que ter a nossa, por isso que nós temos que conversar com ele, para definir a nossa visão no mundo, aonde trabalhamos e em tudo que fazemos. Essa visão vai nos dar a direção. E outra coisa, eu coloquei comunicação junto. Será que Jesus comunicava bem? Não precisa nem falar nada, né? Ele ia em todas as sinagogas pregar. Tinham que expulsar ele de lá, né? Porque eles não gostavam dele, mas, enfim, os fariseus. Mas ele sabia comunicar extremamente bem. Sinagogas, montes, qualquer lugar ele pregava. Então a comunicação era um dos maiores fortes de Jesus, junto com a visão e junto com a forma como ele tratava as pessoas, né? Será que ele estabelecia metas? Eu acho que sim. Chamou Jesus, os 12, e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacude o pó dos pés e em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Será que ele deu metas para os discípulos ou para as pessoas que estavam ao redor dele? Ele deu. Essa é uma delas. Durante o dia, no dia a dia, ele dava muitas metas. Fulano, comida. Ciclano, você cuida do dinheiro. O outro, ajuda, a gente tem que ir em tal lugar. Quando ele estava preparando para o Sermão do Monte, aqui quem já assistiu The Chosen, tem uma parte bem no final do Season 2 que mostra um pouquinho do que ele fala, Ciclano, você tem que me ajudar a achar um lugar. Você tem que achar como que a gente vai fazer. O outro, vai precisar de mais aquilo. Ele dava metas o tempo todo. E o legal dessa aqui é que é fácil dar uma meta também. Ele fala, eu posso chegar para os vendedores que trabalham comigo hoje em dia e falar assim, amiguinho, eu quero que você venda 300 caminhões aqui hoje, ou esse mês, ou esse ano. Independente. Eu posso falar isso. Mas isso é só dar um número. E o que ele fez aqui? Ele deu também detalhes da meta. Ele falou assim, vão só com a roupa do corpo e levam um bordão. E quando chegar lá, façam assim, não façam daquele jeito. Entendeu? Ele deu detalhes das metas, para vocês verem quão poderosa era a mensagem dele, como um líder. Porque o líder não basta ele falar, eu quero que você venda hoje 300 caminhões, no meu caso. Eu tenho que ir lá naquele mercado e olhar o que está acontecendo e falar assim, aqui não está fácil vender 300 caminhões. Ou talvez aqui nem dê para vender 300 caminhões. Porque o mercado total de caminhões é muito pequeno. E já tem outras marcas vendendo, como que eu vou vender? Então, se eu simplesmente chegar e falar assim, vende aí 300. Eles vão olhar para mim e falar assim, so sorry, não dá. E eu vou, como um líder, eu não vou motivar, eu não vou capacitar, eu não vou ajudar. Então, o trabalho de um líder é chegar num lugar, olhar o que está acontecendo e falar assim, dá para vender coisa aqui, dá para vender caminhão.
Mas eu vi que não é fácil, porque ali não vai, a nossa marca talvez não dê certo, ou a nossa marca não é o perfil correto. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para vender? E através de sentando e conversando e definindo os critérios corretos, definir o que vai ser a meta. Né? Aqui, a gente estava falando de um homem, Deus, Jesus. Ele sabia muito mais do que a gente. Então, para ele, provavelmente era mais fácil definir essas metas. Né? Mas no dia a dia, a gente tem que ter consciência que não basta definir a meta. Temos que detalhar. Temos que ver o que está acontecendo, entender a situação para, assim, ajudar o nosso time, ou quem está perto de nós, às vezes a nossa esposa, o nosso marido, ou os nossos filhos. Às vezes a gente quer fazer coisas, ou eles querem fazer coisas, e a gente não dá atenção, a gente não ajuda, a gente não compreende. Às vezes só de sentar e ajudar a colocar algumas ideias, definir algumas metas, a pessoa vai começar a desenvolver, a crescer e a multiplicar. Chegou um momento que eu queria, que para mim é o melhor dos momentos, que é que para mim foi o ponto mais forte de Jesus. Ele amava e ele tinha empatia. Se nós pararmos aqui um pouco para pensar, quando a gente começa a olhar agora no mundo corporativo, muitas empresas estão trazendo o fator humano, ou a empatia. Se você começar a procurar no Google, você vai achar que um líder tem que ter empatia. Algumas empresas estão começando com essa moda de ir para o lado mais humano ou o lado mais environmental care, né, quem toma conta do ambiente. Muitas empresas estão começando a colocar as pessoas ou a empatia como um dos maiores targets deles. Algumas já começaram alguns anos atrás, principalmente as de tecnologia. Quem está aí sabe que Google é uma das empresas que todo mundo quer trabalhar neles, porque eles têm rede para dormir, você pode trabalhar de onde quer, a hora que quer. Claro, tem as metas, tem que atingir, mas as empresas estão tentando focar no ser humano. Né? Eu vejo isso como um ponto muito interessante, mas muitas empresas estão falhando porque eles colocam lá como meta, na visão deles, ou na missão. Mas e os líderes que eles têm, que estão liderando hoje em dia? Eles têm essa empatia pelos funcionários, pelas pessoas que são lideradas por eles? Então, por isso que para mim, esse é o maior de todos, é o amor e a empatia. Né? E está escrito lá, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então ele deu um novo mandamento. Ele falou, amem uns aos outros. A partir do momento que você começa a amar, e não é só aquele amor que a gente... Amar é respeitar, é ter empatia. Claro que do dia para a noite você não vai amar alguém, como a gente entende como definição. Mas, ele disse, amem uns aos outros. E por que eu falo das empresas? Porque elas têm lá esse target, mas essa meta, mas no dia a dia, o líder que está ali falando com o liderado, muitas vezes ele não está nem aí. A pessoa está doente, ele fala, tá bom, vem trabalhar. Ou, tudo bem, está doente? Eu quero aquele relatório até o final do dia. Né? Ou, hoje em dia, ficou muito mais fácil flexibilidade nas empresas com o Covid, né? Antigamente, muitas empresas, não, tem que trabalhar das 8 às 5 aqui, ou das 8 às 6, não pode trabalhar de casa. Agora começou a melhorar um pouco com o Covid, eles viram que dá para fazer isso. Algumas empresas, eles viram que era até melhor porque eles economizavam, podiam diminuir o escritório, não precisa todo mundo ir para o escritório, então trabalha de casa, né? Mas e o amor?
Cadê o amor? Será que realmente eles têm empatia pelos funcionários ou é apenas número? Né? E por que eu digo que Jesus foi o maior de todos? Gente, vamos olhar para os discípulos agora. Quem foram os discípulos? Se você pensar numa empresa hoje, se você tem uma empresa, um negócio, qualquer coisa, e você tivesse que contratar alguém, vocês iam contratar uns caras iguais aos discípulos? Pescadores, coletor de impostos, que na época era uma profissão que todo mundo odiava, né? Mateus, e várias profissões. E os discípulos, eles não tinham nenhuma experiência com liderança, e muitos deles tinham problemas que tinham que ser tratados. Vamos dar alguns exemplos. Eu já dei o exemplo de Mateus. Ele era um coletor de impostos e todo mundo odiava ele. Então você pensa, eu vou fazer uma liderança aqui e vou colocar o Mateus para trabalhar comigo. Aí metade da igreja falou assim, tô fora, esse cara é coletor de impostos, vaza. Quem que ia querer Mateus trabalhando com a gente? Né? Pedro amou Jesus de forma muito grande, mas ele tinha defeitos. Ele era intolerante, ele era turrão, estressado, ele não aceitava que as coisas acontecessem só de uma forma, ele tinha que ser da forma dele. Né? Ele era inculto, não tinha educação, ele era um pescador. João foi o discípulo, né, que escreveu mais, e todo mundo fala que é um dos mais próximos de Jesus, pelo amor que ele tinha, mas ele era extremamente ansioso. Quem aqui não tem algum probleminha de ansiedade, né? Às vezes. Ele era irritado e ele não podia nunca ser contrariado. Tem uma parte da Bíblia que a mãe deles, né, a mãe de João, vem e fala que os dois filhos dela tinham que sentar, né, um à direita e outro à esquerda do pai. Então isso João demonstrava no dia a dia, que ele queria posição, ele queria estar do lado do pai porque ele queria. Então você imagine, Jesus pegou uma equipe como essa e transformou nos maiores homens que nós já conhecemos. Vocês acham que foi uma tarefa fácil? Não foi. Com certeza foi difícil. Foram ali mais ou menos 3 anos de treinamento, que a gente sabe, dando para eles muitas atividades, muitas metas, onde muitas vezes eles foram lá e fizeram errado. Eles não tinham conhecimento, mas eles estavam recebendo do Pai, eles estavam recebendo o amor dele, o carinho dele. E vocês acham que quando eles fizeram coisas erradas, você acha que Jesus chegou e falou assim, ô meu amigão, que M é essa que você fez? Claro que não. Você fez errado, fulano. Vai fazer de novo, não está bom. Provavelmente ele falou que teria que ser feito de novo. Provavelmente ele corrigiu, mas a gente conhece Jesus. Provavelmente ele chegou e falou assim, vamos lá, vamos tentar de novo. Deu ruim? Paciência. Vamos fazer mais uma vez? E ele fez isso muitas vezes com muitos discípulos. Aqui está a empatia. Ele entendia as limitações do time que ele tinha, da equipe que ele tinha. E a gente tem que, no dia a dia, entender as limitações, as nossas, as das pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que trabalham conosco. Muitas vezes, a pessoa que está ali do seu lado, seja no trabalho, em casa, ou em qualquer lugar, ou até você mesmo, você está dando o seu melhor. Mas, por algum motivo, deu errado, alguma coisa. Ou você fez errado, ou não teve atenção, mas muitas vezes você está dando o seu melhor. Se vier alguém do seu lado e falar assim, ô fulano, você fez errado isso aqui, principalmente na frente de outra pessoa, você não vai ficar feliz. E era o que Jesus tinha, ele tinha empatia, ele tinha amor pelos discípulos que ele escolheu para trazer a mensagem para o mundo. Então, veja que interessante tudo isso.
a gente tem que ser empatia, a gente tem que amar, a gente tem que cuidar de quem está perto. Independente se é parente ou não, se é esposa, filho, funcionário na empresa, a gente tem que cuidar deles. Entender o porquê que talvez a pessoa fez errado naquele dia. Vai que foi porque ela está passando por algum momento difícil. Vai que é porque o pai daquela pessoa está doente, ou a própria pessoa está doente. Ou ela está cansada porque ela está trabalhando demais. Isso é ter empatia, isso é querer saber como a outra pessoa está do outro lado. E Jesus fazia isso o tempo todo. Acho que quando nós nos mudamos aqui, eu estava terminando um MBA pela empresa, e o último módulo desse MBA era sobre liderança. E era um professor indiano, muito famoso na Índia, ele é professor de umas maiores escolas e tal, e ele trazia um conceito de empatia para a liderança, que eu achei muito legal, né? Vindo do budismo e tal, eu falei, nossa, que conceito show de bola, né? E batia muito com o que eu entendia sobre o que eu tinha lido de Jesus. Mas, eu ainda não era convertido, e 2018 foi um ano daqueles, foi um ano bom, mas foi puxado, né? A gente se mudou de Singapura para Dubai, eu estava mudando de cargo, vindo de um outro cargo para cá, estava no meio desse MBA, e aí eu cheguei nessa última módulo lá na Suécia, e esse cara começou a falar sobre liderança, sobre empatia, sobre visão. E eu falei assim, gostei desse cara, velho. Vou aprender alguma coisa aqui hoje, ainda mais que é um tópico que eu adoro. Mas o que me pegou aquele dia foi a visão. Ele falou que nós temos que ter um propósito na vida. Eu traduzo o propósito como uma visão também. Se você tiver um propósito definido, você vai para aquele propósito e aquilo vai te trazer os resultados que você espera. Independente do que aconteça, você vai trabalhando e Deus vai te mandando, você vai aprendendo e vai fazendo. Aí ele chegou no propósito. E eu já tive alguns times e tal, sempre quis tratar bem as pessoas que trabalham comigo, sempre gostei de ajudar eles a definir metas, sempre gostei de ver as pessoas crescendo ao meu redor. Fico muito feliz quando eu vejo alguém que trabalha comigo crescer. Se possível, vai mais do que eu, fico mais feliz ainda. Mas eu travei no propósito. Eu falei assim, por que eu estou vivendo? Eu falei assim, qual é o meu propósito? Quando ele colocou a pergunta, qual é a minha visão? E eu não sabia responder a pergunta. Eu fiquei muito mal depois daquela aula. E foi a última, era para ter sido a melhor de todas. Eu vim embora para Dubai, uns dias depois, e não me descia. Eu trabalho aqui, já trabalhei lá, tenho uma família, mas qual é o meu propósito? Não sabia. E fiquei com aquilo na cabeça. Para ser bem honesto, isso foi mais ou menos em outubro de 2018. Fiquei com isso na minha cabeça pelo menos até metade de 2019. Eu já vou explicar o porquê. Eu não sabia por que eu estava na Terra. Eu falei assim, difícil, viu? Me reavivar e tal. Fui, a gente fez o que tinha que fazer, foi bom porque eu vi a família e tudo mais. Aí voltamos para Dubai em janeiro, malzaço ainda, minha vontade era dormir, mas eu falei, não dá para parar, né? Eu vou continuar. Tenho uma família para sustentar e eu amo eles, pelo menos isso eu sabia que eu tinha, uma família que eu amava. E eu falei, não, eu vou continuar. Fui no médico, os médicos que tinha que ir, remédio, aquela coisa toda, e ia para o trabalho de manhã, não tinha vontade nenhuma de trabalhar, mas falei, vou trabalhar.
que eu queria saber o meu propósito, minha visão. E continuei nessa. Então, foi um momento assim bem difícil da vida. Por quê? Porque eu não tinha uma visão, eu não tinha o meu propósito de vida estabelecido. Apesar de saber que eu tinha coisas boas na vida. Tinha um emprego maravilhoso, moro num lugar maravilhoso, tenho uma esposa maravilhosa e filhos lindos que Deus me deu. Tudo isso eu tinha aqui, mas faltava. Falei, meu, o que eu vou fazer, né? Aí, Deus mandou a solução, ou o início da solução. Nós fomos... A Dani começou a participar do Café com Fé, que muitas das meninas já conhecem, participam. E lá no Café com Fé, alguém falou assim, ó, tem um tal de Veredas que está vindo aí. Quem quiser participar, participa. É legal, vocês vão se livrar de várias coisas boas lá, através do Espírito Santo. E a minha esposa até então estava indo só no Café com Fé e eu não queria nem saber de Deus, de Jesus. Estava lá no meu mundo, me sentindo mal, tendo crise de ansiedade, super mal com a falta do meu propósito. Aí minha mulher falou, vamos lá. Ela chegou em casa, ela não falou assim, vamos em tal lugar. Ela chegou e falou assim, seguinte, tem um tal de Veredas e a gente vai, é tal dia. Já arranjei com quem deixar as crianças, que até então a gente não tinha ninguém para cuidar deles. São 2 dias inteiros, sábado e um domingo o dia inteiro, e você vai. Eu, como um sábio esposo, obedeci, né? Falei, tô dentro, não sei nem o que é, mas eu vou. E eu vim pro tal do Veredas, foi aqui no Two Seasons, no 40º andar, com o João e a Simone, os facilitadores, que quem não conhece ainda vai ter o prazer de conhecer em breve, se quiser fazer um Veredas. E o Veredas foi maravilhoso. Foi o que me virou a chave, né? E ele virou completamente. Lá eu aprendi muita coisa, e até então eu nunca tinha vindo na igreja, aqui em Dubai, né? Já tinha ido numa igreja católica no Brasil, mas aqui em Dubai era... E lá eu conheci o pastor Leandro, a pastora Dani, e aquele abraço do pastor Leandro é difícil de resistir, né, gente? Quando ele abraça você, você fala, ai, que delícia. Não dá para fugir daquele abraço. Aí ele falou assim, vem na igreja semana que vem, vamos conhecer Jesus, né? Vem devagar, sua esposa já está indo no Café com Fé e tal. Aí eu vim. Cheguei aqui no 40º andar. Estava lá, quietinho, né, esperando começar o culto. Chegou o pastor de novo, deu aquele abraço. Falei, tá gostoso. E começou o culto. Quando começou o culto, gente, vocês não têm noção. Eu arrepiava do pé à cabeça. Eu falava assim, se esse Jesus não existia, para mim, agora ele está existindo. Estou arrepiado. Eu falava assim, foi um momento de paz, foi o primeiro momento de paz, depois que eu tive o ataque de pânico, ou a crise de ansiedade, que eu tive desde que eu tive aquilo lá. Então, foi assim, um momento maravilhoso. Mas tudo bem, ali eu me senti bem, mas eu ainda não tinha achado o meu propósito. Eu falei, caraca, e agora, né? Mas pelo menos eu vou nessa igreja todo final de semana, lá eu vou me sentir bem, fica melhor. Então eu vinha para a igreja, eu ficava bem sábado, domingo, segunda eu tinha que trabalhar, já não estava tão bem, mas eu ia. Lá por quarta, quinta-feira eu já estava querendo me enterrar de novo, né? Eu falei, mas eu vou continuar indo. E o Leandro veio falar comigo, o pastor Leandro, falou assim, vamos bater um papo, tá? Vamos tomar um café. Fui bater um papo com ele. E ele perguntou o que tinha acontecido comigo, eu expliquei tudo. Expliquei do medo, do pânico, medo de perder as famílias, medo de perder trabalho, medo de perder a vida, né? E aí ele falou assim, pega a sua Bíblia, você não tem Bíblia? Eu falei, não, pega a minha aqui, abre lá em João, e daí tem uma passagem de João, que eu não coloquei ela agora, porque isso veio agora na minha cabeça, mas tem uma passagem lá em João, que diz que o amor espanta qualquer coisa, qualquer medo. Quando ele falou aquilo, eu arrepiei de novo. Eu falei assim, caraca, isso é bonito, viu? E eu acho que eu entendi a mensagem.
Ali foi o primeiro dia que eu comecei a ver luz no final do túnel. E Deus começou a trabalhar. Eu falei para ele, eu vou ler essa tal dessa Bíblia aí em 6 meses, eu estou com vontade de ler ela, eu vou pegar e vou ler. E eu li. Sentava todo dia de manhã, pegava 10, 15 capítulos e no começo foi uma leitura meio puxada, não entendi muito o que estava acontecendo ali. Mas algumas coisas foram entrando. E Deus foi fazendo. E aí eu fiz esse curso de teologia. E eu sempre fui pedindo para Deus, falei, Deus, eu ainda não estou com o meu propósito definido, minha visão. E fui fazendo, falei, vou trabalhando aqui, uma hora você vai me mandar essa visão, eu tenho certeza que eu vou fazer uso dela e eu tenho certeza que vai ser bom para a minha vida. E fui trabalhando, e aos poucos Deus foi falando, acho que você tem que falar sobre liderança. Não só na igreja, mas com as pessoas ao seu redor. E eu sempre falei muito de liderança na empresa. E por desse motivo do ataque de pânico e tal, eu dei uma parada. Eu falei assim, né, não está rolando. E ele falou, e na empresa, volta a ajudar as pessoas que você conhece. Quem reporta para você, quem não reporta para você, quem precisar de ajuda, fala sobre liderança. E com um plus, que agora eu tenho Jesus. E quando eu falo sobre liderança, eu acabo falando sobre Jesus. Quem foi Jesus? Quem foi o maior líder de todos os tempos? Então Deus começou a me mandar esse propósito. Ele falou assim, gente, Jeff, é aqui que você tem que ir, cara. Vai. E tinha dias que não estava fácil, mas Deus foi mandando. Eu lembro que, agora Edu, se você me permite falar rapidinho, você deu um testemunho uma vez no J-Man sobre a sua história. E naquele dia, vocês veem como é poderoso a gente participar dos nossos home groups, ou claro, vir na igreja, mas estar nos home groups, estar no Café com Fé, estar no J-Man, porque lá a gente aprende muita coisa. Com a experiência dos irmãos ao redor, a gente aprende muito mais. E eu estava um dia lá ainda meio mal, falei assim, aquela semana, o J-Man é toda segunda, e eu acordei aquela segunda, eu falei, que coisa, né, que saquinho, ter que trabalhar hoje. Falei, vamos lá, né, eu vou trabalhar. E fui com aquilo na cabeça, mas não é na empresa que eu estou fazendo o meu propósito. Será que não é, sei lá, sair da empresa e fazer alguma outra coisa? E daí naquele dia no J-Man a gente falou de vários assuntos e o Du deu o testemunho dele, que ele teve uma situação parecida, mas que chegou um momento da vida, que ele estava lá no Brasil, antes de voltar para Dubai, ele falou que Deus começou a falar com ele e que ele teve uma proposta de voltar a gerenciar academias. E até então, aquele momento ali, ele falando com o pastor dele, para ele ainda não era o voltar. Não quero voltar a trabalhar com academia, não é não quero mais. Mas aí Deus mandou para ele que, você pode ser luz e sal, você pode ser bom, você pode ser um líder, aonde você estiver. Não interessa se é na igreja, no trabalho, na caridade, no trabalho. E o Deus mandou essa mensagem para o Du, ele falou assim, e o Du se ligou e falou, se é uma coisa que Deus me ensinou a fazer, eu vou voltar a fazer então. Aí que ele decidiu voltar para Dubai. E naquele dia eu estava super mal, pensando em trabalho, por que eu trabalho. E ele me trouxe esse testemunho, e eu falei assim, gente, como Deus é bom, né? Ele me mandou a resposta através de um irmão. Ele falou, você também trabalha, e você já aprendeu tanta coisa nesse trabalho. Usa agora o que você está aprendendo para trazer ainda mais luz nesse lugar. Ora por esse lugar, ora pelas pessoas. Né? Ensina a eles o caminho do Pai. Mesmo que às vezes eu não possa falar que é Ele, que é o caminho do Pai, mas eu dando um exemplo correto, eu consigo ajudar outras pessoas. Queria que o louvor viesse rapidinho. E Deus foi mandando tudo isso, e Ele me mandou uma definição de propósito.
a primeira de todas, que tem que estar, acho que em todo mundo, está na Bíblia. Que nós temos que amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso primeiro propósito. O segundo, nós temos que amar as pessoas, e é um mandamento isso. Temos que amar as pessoas. Então ele foi me dando isso. E terceiro, ele falou, você amando a mim, você amando as pessoas que estão ao seu redor, você vai também trazer experiências de liderança, vai trazer e vai ajudar muitas pessoas no seu trabalho ou em qualquer lugar que você estiver. Trazendo a palavra do Pai, trazendo a sua experiência e coisas que você viveu. Jesus veio para formar pessoas alfabetizadas no amor. Esse é o maior dos mandamentos que ele nos deu. Para amar a Deus e para amar as outras pessoas. Ele acreditou, mesmo apesar das falhas. Já dei exemplos dos discípulos, e que pessoas vão errar ao seu lado, pessoas vão fazer coisas que não é do seu agrado, mas aí é o momento que você tem que demonstrar empatia, que você tem que demonstrar amor. Jesus honrou, pessoas sem honra, amou aqueles que não o amavam e veio, acima de tudo, para nos ensinar a sermos líderes de nós mesmos. Então, irmãos, a mensagem que eu tinha para hoje era: sejam líderes de vocês mesmos. É a primeira delas, a primeira mensagem. Que a partir do momento que você sabe quem você é, a partir do momento que você se define, você vai conseguir liderar o resto, entendeu? Então, sejam líderes de vocês mesmos, definam a sua meta, definam primeiro o seu propósito, sua visão, depois as suas metas, e comecem a buscar, porque Deus vai mandar uma solução. Outra coisa, por que Ele nos ensinou a sermos líderes de nós mesmos? Porque quando Ele criou os céus e a terra, Ele fez uma coisa muito importante. Ele nos deu autoridade sobre isso. Então tudo que nós fazemos, é claro que Ele vai tentar nos mostrar um caminho, mas nós temos a autoridade de aceitar ou não, ou temos a autoridade de definir o que a gente quer fazer ou não. Então nós temos que usar essa autoridade que Deus nos deu para definir o propósito de vida que nós temos. E claro que nós devemos fazer isso conversando com Ele. Se você tem dúvidas, se está claro para você, tudo bem, segue e faz. Mas se você tem dúvidas, coloca diante do Pai. Ele pode demorar 1 ano e meio ou mais, como demorou um pouquinho para mim, mais uma hora você vai ter essa resposta. O mais importante é que você não pode nunca descolar dele. Segue no caminho do Pai, vai falando com Ele, vai fazendo o que Ele está te mandando. Aos poucos Ele vai te dando. Às vezes não é o momento certo para você ter o seu propósito, ou para você definir o que você tem que fazer. Mas aos poucos Ele vai trabalhando, Ele vai colocando e vai fazendo. Então essa era a mensagem, irmãos, que eu queria trazer para vocês hoje, que sejam líderes de vocês mesmos. Porque Deus nos deu essa autoridade. Deus nos deu essa capacidade. Acho que era isso. Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me ama. Em teus braços
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me ama, me amas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh Jesus, recaio em tua graça, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Fala pro teu irmão. Em teus braços é o meu descanso. Que Jesus é o descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o nosso líder. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Estão me ouvindo? Gente, era isso, obrigado. Bem rapidinho a Dani vai trazer alguns recados para a igreja sobre o final do ano. E da minha parte eu queria desejar a todos vocês uma semana abençoada. Que vocês estejam sempre perto do Pai, que Ele esteja tocando o coração de vocês. E se por algum motivo, durante a nossa conversa, você sentiu no seu coração de entregar sua vida a Jesus, fala com a gente no final do culto agora, e a gente vai estar conversando, e a gente vai estar recebendo de todo carinho.